Olá pessoal, boa noite. Hoje é domingo, dia 23 de abril de 2023. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira. Sou psicóloga, psicanalista, grupo terapeuta e venho aqui aos domingos à noite conversar um pouquinho sobre a nossa vida, nossa reflexão do domingo. Hoje eu quero falar sobre o amor. Quero só lembrar nossos grupos de estudos, nossos grupos de supervisão, para quem é psicólogo, psicanalista, estudantes da área, me procurem para que a gente possa caminhar juntos se vocês desejarem. Estou à disposição de vocês. E hoje o nosso tema, então, é o amor. Você já se perguntou onde está o amor entre as pessoas? Você já se perguntou o que é o amor? Tem gente que se pergunta ou se pega em insights. Existe amor de mãe, de pai, amor de marido, mulher, de parceiro, parceira, existe amor de filho, amor de amigo. Gente, como é toda essa história de amor? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Vocês sabem que eu gosto muito do Winnicott, gosto muito do Ferenczi também, né? Nessa semana eu passei para vocês a indicação de um livro, aliás, acho que na semana que vem vou passar para vocês a indicação de um livro do Ferenczi. Eu gosto muito desses autores porque eles trazem, na minha opinião, uma humanidade e um olhar para o ser humano de uma forma muito especial que eu gosto bastante. Então, quando eu decidi falar sobre o amor, eu lembro de algumas questões que quero compartilhar com vocês. Por exemplo, sobre o Winnicott, que ele diz do processo de integração. Toda a teoria do Winnicott fala do processo de integração, que nós temos um potencial para o amadurecimento e nós vamos integrando. Ou seja, nosso psiquismo vem todo espalhado e a gente vai juntando com a ajuda do ambiente para a gente se tornar um eu sou. Quando a pessoa não passa pelo processo de integração o suficiente, ela não vai entender direito o que é o amor. Por quê? Para a gente amar, a gente precisa ter passado por alguns estágios do amadurecimento. Inclusive, um importante estágio, na minha opinião, aliás, todos são muito importantes, mas quando a gente está fazendo a relação de objeto, que ele chama, que é quando a gente se separa da mãe quando bebezinho e começa a ir percebendo que existe mundo além da mãe, que a mãe é uma pessoa, quando vai fazendo essa discriminação, começa então a perceber que existe o outro. E daí começa a fazer um processo bem importante do estágio do amadurecimento, que é se relacionar com os objetos. Depois, os estágios subsequentes também são muito importantes, que vão chegar até no concernimento, nesse estágio do eu sou. Isso tudo tem a ver com a teoria do Winnicott, mas o que eu quero trazer para vocês? Quem não faz uma relação de objeto, quem não chegou nessa estrutura, não é capaz de ter empatia, que é um componente muito importante do amor, que é se colocar no lugar do outro. Então, como uma pessoa ela é capaz de amar uma outra pessoa, desejar o bem para outra pessoa, perdoar a outra pessoa, querer ver a outra pessoa bem, emanar o sentimento de amor por ela, se ela não consegue ver o outro separado dela, se ela está numa mistura, né? A gente vem para o mundo muito misturado com a mãe. Se a pessoa ela vive a vida dela nessa mistura com o outro, o que ela pensa é o que o outro pensa. Então, na cabeça dela, o mundo é criado por ela e tudo que ela pensa é o que o outro pensa. Esse é um problema muito sério, porque as pessoas podem achar que estão falando dela, ela pode achar coisas que não são, ela pode ter paranoias, ela pode ficar persecutória. E nessa mistura com o outro, ela pode até parecer que está ali desenvolvendo o sentimento do amor, mas ela está agindo de acordo com a cabeça dela, sem enxergar o outro, misturada com o outro. E de uma forma negativa, se ela está persecutória, ela vai sentir ódio por aquela pessoa. Mas em ambas as situações,
E, aliás, isso não é bem um ódio, né? É um ataque, é uma agressividade, né? Porque ela ainda não integrou os sentimentos de amor e ódio. Então, quando a pessoa está muito misturada de forma negativa com o outro, ela vai caminhar nesse lugar mais destrutivo. Mas em ambas as situações, quando ela trata bem, vamos dizer assim, o outro, quando trata mal, mas ela não está amadurecida ainda como pessoa, ela não está enxergando o outro na essência de quem ele é. Então, ela está fazendo todo o movimento de cuidar bem ou de não cuidar, mas movido pelo pensamento dela, pelo sentimento dela, sem enxergar o outro. No processo de amadurecimento, acontece esse importante estágio de se ver separado do outro. Eu, separado do outro, enxergo o outro e vejo o que o outro tem de bom, a qualidade, o talento, o que ele pode me oferecer, o que eu posso oferecer para ele, a completude. A gente caminha enxergando, gente, aquele velho ditado: nós somos mais um na fila do pão. Com todo o nosso valor, nossa qualidade, mas nós somos todos iguais, todo mundo contribuindo um com o outro na sua qualidade, nos seus dons, talentos, e a gente podendo contribuir com o outro e o outro com a gente. A gente está fazendo uma separação, a gente consegue ter empatia daí pelo outro, e daí a gente consegue emanar o amor. Quem não passou por todos esses estágios, não se integrou num eu sou, fica muito difícil enxergar o outro separado dele e aí exercer o amor, exercer a empatia, se colocar no lugar do outro e não provocar nada de destrutivo no outro, né? É claro que nesse movimento de separação também tem os sentimentos de raiva, pode vir ódio, pode vir todos esses sentimentos, mas que eles são expressados. Tô sentindo raiva do que você fez para mim. E isso não quer dizer que não está em contato com o amor. Porque, na verdade, como dizem os poetas, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Olha que bonito. Os poetas já sabiam muito de psicanálise, né? Porque o contrário do amor é a indiferença, porque o outro não tem importância, não tem essa separação e nem o olhar para o outro, do que o outro pode contribuir, do que eu posso contribuir com o outro. Porque quando a gente ama, faz parte sentir raiva, sentir ódio de uma determinada situação, ficar triste com o que o outro fez. Por isso que tem o perdão, por isso que tem as conversas, né? Porque a gente não quer perder aquela pessoa, aquela situação. Então, nós estamos, então, no campo do amor. Quando a gente consegue expressar nossos sentimentos, quando a gente consegue dizer do que sente, consegue enxergar o outro separado da gente, então a gente é sinal, possíveis sinais de que nós estamos aí no nosso processo de integração e vendo o outro separado da gente. Vendo o outro separado da gente, a gente consegue exercer o amor. Então, é uma grande reflexão essa, na minha opinião, porque muitas pessoas podem achar que o amor é uma coisa natural, né? E ele não é natural, ele é construído, né? Então a gente pode pensar na capacidade de amar. Só que nós todos podemos desenvolver isso e chegar nessa capacidade. E se você sente, né, que não entende direito esse assunto sobre o amor, pense o seguinte: é sinal, um possível sinal de que você possa estar misturado com o outro. Então, vale muito a pena você procurar um processo terapêutico para te ajudar a desenvolver, a caminhar um pouquinho mais para viver essa belíssima experiência de poder amar, de poder ter empatia, de poder se colocar no lugar do outro e assim conseguir amar e também receber o amor. Então, isso é muito importante. Se você tem dúvida e não consegue entender esse sentimento, fica até pensando como que é amar, não sei direito como que é amar. Então, vale muito a pena procurar alguém para te ajudar a fazer o processo de integração, para você poder desfrutar dessa experiência da capacidade de amar, de poder amar e desfrutar do amor.
Uma boa semana para vocês. Eu desejo que todos passem muito bem. Um abração, gente. Até mais.